Olá, estudantes, espero que vocês estejam bem. Nessa semana eu vou comentar um pouco com vocês sobre a estrutura do relatório, em especial o nosso foco vai ser a introdução, e na semana que vem eu comento um pouco mais sobre a parte de documentação que é necessário inserir aqui no relatório. Então vamos lá. A primeira coisa é que vocês terão acesso tanto ao modelo de estágio usual, quanto ao modelo de solicitação de equivalência do PIBID, que é a única equivalência que vai aparecer na sala de vocês, pelo menos o que chegou ao meu conhecimento. Então, vocês terão acesso a esse documento, ele é um modelo, ele vai aparecer para vocês no modo leitura, então sempre será necessário vocês fazerem a cópia desse documento. Para fazer a cópia, basta vir aqui em arquivo, fazer uma cópia, e aí eu peço para vocês já fazerem essa cópia com o nome. Então, apaga aqui a parte do modelo e aqui coloca o nome de vocês. Mantenham, por favor, esse padrão de nome para facilitar depois a minha identificação de quem é o relatório, qual é a forma, o modelo do relatório, que isso facilita bastante. Então, deixa, né, o relatório de estágio, o usual e o nome de vocês. Aí vocês vão fazer a cópia. Depois que vocês fizerem a cópia, vocês terão acesso para alterar conforme a vontade de vocês. Então, eu vou fechar aqui e vou conversar com vocês aqui no modelo. Então, esse modelo, ele contém capa, o que está de vermelho é o que é para vocês alterarem, contracapa, em vermelho para alterar, epígrafe é opcional, lista de abreviaturas também é opcional, tenho agradecimentos aqui também que é opcional. Agora, a lista de abreviaturas, se tiver abreviatura, tem que colocar. Lista de ilustrações, vai ter ilustrações, dado que no momento da descrição da escola, é sempre bom colocar uma foto, por exemplo, uma foto do refeitório, uma foto da frente da escola, uma foto da biblioteca, de algum laboratório. Sempre lembrando que quando vocês forem tirar fotos na presença de alunos, evitem, né, focar no rosto de alunos, colocar fotos que apareçam, né, rostos de pessoas, funcionários, alunos da escola. Lista de tabelas, então, se tiver tabela, coloca também. E o sumário, ele está nesse formato aqui, mas vocês podem apagar, colocar aquele sumário automático, né, que facilita bastante. Esse aqui é só um exemplo. E, enfim, temos aqui, então, a introdução, e na sequência da introdução vai ter a listagem de documentos que vocês precisarão inserir. É uma listagem, na verdade, de documento, e depois aqui do relatório em si. Essa parte eu vou comentar com vocês na próxima semana. Nessa semana nós vamos focar na introdução, que é a primeira parte do relatório que vocês precisam entregar. Tudo que está em amarelo aqui é o que vocês podem colocar na introdução de vocês na íntegra. Então, esse texto que está aqui é um texto que foi adaptado da introdução da aluna Lília, esse aqui, tá, do usual, para vocês terem uma noção de como elaborar essa introdução. Mas, como vocês sabem, a introdução é um texto que vai fazer uma apresentação do documento, do texto em questão. Então, no caso do relatório de vocês, o que, que é o relatório, né? O relatório é uma descrição e também comprovação do estágio que foi realizado. O relatório é um documento, então ele precisa seguir, sim, um padrão. Ele contém assinaturas, né, a minha assinatura, a assinatura do professor supervisor, e ele vai ser entregue ao setor de estágios, e é um documento. Então, ele precisa seguir esse padrão, esse modelo que está colocado, e esse modelo foi colocado pelo setor de estágios. Eu modifiquei um pouquinho esse relatório, assim como vocês podem modificar um pouquinho, caso queiram, mas sempre mantendo esse mesmo padrão. Então, ó, o que, que precisa aparecer no relatório de vocês? O que está em amarelo. Nesse caso aqui, eu coloquei no primeiro parágrafo, mas ele poderia aparecer em qualquer lugar aqui do texto da introdução, que é o que é esse documento, né? Então, no caso, o relatório apresenta documentação referente à comprovação de estágio realizado aqui ó, no semestre tal, do ano tal, referente à disciplina de orientação de estágio supervisionado, no caso de vocês é o 1, professor orientador, professor supervisor, escola,
período. Então, aqui vocês podem colocar, por exemplo, de 1º de maio a 5 de julho, por exemplo, tá? E vocês vão colocar de acordo com a expectativa de vocês, ou então preenche esse espacinho depois, mais para frente, na hora de entregar o relatório final. Então, isso aqui precisa aparecer porque indica já para o leitor do que se trata esse texto, essa documentação. Precisa aparecer também, né, a lei na qual a gente se baseia, né, para regulamentar o estágio, que é essa lei 9.394 de 96, que é uma exigência da LDB, vocês podem consultar caso queiram, né, mas essa parte aqui, ela precisa aparecer na íntegra no relatório de vocês. Aí, no mais, vocês podem ficar à vontade para alterar. Um minuto, porque os cachorros estão fazendo bagunça. Parece que parou, vamos continuar. Então, aí no mais, no texto, o que vocês vão colocar, tá? Considerações acerca da percepção, da importância do estágio para vocês na formação, percepções acerca do ambiente escolar, sempre lembrando que toda percepção que vocês forem colocar nesse documento, dado que ele é um documento, então evitem colocar dados sensíveis, por exemplo, críticas muito fortes com relação à escola, ao contexto, ao professor. Então, isso aqui é um documento, vai ficar arquivado. Procurem usar, então, uma linguagem mais formal, evitem linguagem coloquial, tomem cuidado com gramática, com escrita, sempre coloquem tudo aqui na formatação, com espaçamento 1,5, fonte Arial, pode ser Times New Roman também, justificado, procurem seguir a formatação da ABNT. Tem um outro ponto aqui que é importante aparecer para vocês, ó, que é essa questão da carga horária. Essa disciplina na qual foi realizada essa introdução era uma disciplina também, né, de estágio, então dividida em 4 disciplinas, aqui era 100 horas, no caso de vocês é 120. Então, aqui, ó, é importante aparecer que são 120 horas, né, na introdução de vocês, precisa aparecer que são 400 horas obrigatórias no todo, mas que a orientação de estágio, né, o estágio supervisionado 1 equivale a 120 horas, então essa aqui é um trecho importante que vocês podem colocar, vocês podem trazer reflexões de autores que vocês consideram relevantes, que vocês viram nas disciplinas de didática, nas disciplinas de prática, que vocês consideram relevantes, e que, lógico, né, fortalecem a argumentação de vocês acerca das percepções que vocês tiveram, ou terão ainda, né, com relação ao estágio. O texto da introdução, eu sugiro que vocês comecem a mexer nele, né, até porque tem uma primeira entrega e eu gostaria de iniciar essa leitura, mas a introdução é um texto que vocês podem trabalhar durante todo o estágio, então algumas questões vocês podem mudar depois. Mas, por exemplo, esse trecho aqui, ó, que fala do horário de frequência, né, do estágio, ó, das 7h30 até as 16h20, as séries, né, que foram frequentadas, idade dos alunos, vocês podem comentar um pouco também sobre o local dessa escola na introdução, enfim, aqui o texto da introdução, vocês têm uma liberdade maior para realizar, eu acho importante aqui no finalzinho da introdução, sempre colocar a sequência, né, de sessões que vão aparecer, então aqui, ó, vocês poderiam colocar, né, o documento do relatório está organizado da seguinte forma, então aqui na seção 2 apresentam-se as documentações comprobatórias, na seção 3, desenvolvimento do estágio, se quiserem detalhar um pouco mais, enfim, considerações finais e referências, anexos também, para já deixar o leitor consciente do que vai aparecer na sequência ali do documento. Então, para o estágio usual, o que é relevante aparecer na introdução são esses tópicos que eu comentei. Agora, no relatório de equivalência do PIBID, ele tem aqui a mesma estrutura, vai ter uma capa, uma contracapa, aí, de novo, aqui vai aparecer agradecimento, epígrafe, que é opcional, a parte de lista de abreviaturas, que é opcional também, sumário está com modelo diferente aqui, vocês podem
colocar o modelo de vocês, aquele automático, né, que facilita bastante, e o que precisa aparecer na introdução da equivalência ao PIBID. Esse primeiro parágrafo aqui é o mesmo, né, então tem o professor orientador, tem o professor supervisor, tem o período que foi realizado, então precisa aparecer dizendo o que é esse documento. Tem que colocar aqui também a questão da lei, né, que ampara a execução do estágio, e, diferentemente do usual, precisa aparecer, né, nessa introdução, que essa documentação, ela se refere à solicitação de equivalência. Eu coloquei aqui, tá, que ela é organizada conforme as orientações do setor de estágio, né, de equivalência ao PIBID, que é resguardada através desse artigo, essa resolução, que é interna nossa, aqui do Instituto Federal. Tem a ata também, que vai estar, inclusive, anexada no relatório, e que é a equivalência de 120 horas, que também é importante aparecer essa carga horária na introdução do outro modelo. Aí, no mais, também vocês vão colocar aqui as percepções de vocês acerca do PIBID, se essa equivalência, se na percepção de vocês é uma equivalência que faz sentido, tá? Vocês podem usar também aqui citações de autores conhecidos, né, por vocês, de outras disciplinas. Vocês podem colocar aqui as percepções de vocês acerca do desenvolvimento do PIBID na escola, assim como demais atividades que também foram desenvolvidas no PIBID. E depois, aqui no finalzinho também, eu acho interessante descrever a sequência das sessões que aparecem no relatório. Depois, aqui, nesse documento, nesse modelo, vai aparecer aqui para vocês toda a documentação que será necessária colocar nesse documento. Aí, de novo, essa parte da documentação eu vou trazer com mais detalhes para vocês na próxima semana. Bem, eu acredito que é isso para essa semana. Preciso que vocês já iniciem, né, a trabalhar no documento de vocês, façam as cópias dos arquivos, iniciem as introduções de vocês, porque já está próximo, né, da primeira entrega da pasta, e nessa primeira entrega da pasta vocês podem fazer a entrega pelo menos